Ser motorista do Uber não era uma escolha de carreira, não era algo que eu queria fazer a longo prazo. Era apenas um meio de ganhar dinheiro e, considerando a situação financeira atual, eu precisava disso. Eu morava sozinho e não tinha muitos amigos e era muito solitário. Não me interpretem mal, eu gostava da minha própria companhia, mas há uma grande diferença em estar sozinho e me sentir solitário. Achei que pegar estranhos aleatórios no meu carro todas as noites aliviaria essa solidão, de certa forma. Eu não era muito falador, então nunca puxei conversa com nenhum dos meus clientes, exceto para perguntar qual era o nome deles e onde eles iriam confirmar que eu havia recolhido a pessoa certa. Descobri que a maioria das pessoas para quem eu conduzia preferia assim. Você descobrirá que as pessoas sempre anseiam por uma orelha para mastigar. Todos querem ser ouvidos, mesmo que seja pelo motorista do Uber. Acho que as pessoas podem ver isso como uma forma de terapia, detalhar seus problemas para alguém que não o conhece e pode oferecer uma opinião imparcial, caso você precise. Foi assim que eu olhei para isso de qualquer maneira. Não é sobre isso que estou aqui para falar. Não estou aqui para divulgar as coisas que as pessoas compartilharam comigo. Essas histórias são irrelevantes e não cabe a mim fazer isso. Estou aqui para contar uma história diferente. Estou aqui para contar uma história que não sei explicar. Um encontro aterrorizante e assombroso. Eu tinha começado a trabalhar por volta das 20 horas naquela noite e me lembro de estar bastante quieto com poucos pedidos. Após cerca de 1 hora, eu estava quase pronto para voltar quando meu telefone começou a tocar. Olhei o pedido e decidi que faria este último trabalho antes de voltar para casa. A coleta e o destino não eram tão distantes. Então imaginei que levaria 20 minutos para fazer a viagem. Quando parei, a rua estava estranhamente silenciosa, o que era bastante incomum para aquela hora da noite. Eram apenas 21h15. Então a quietude era peculiar. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas deixei esses sentimentos de lado, considerando-os ridículos e desnecessários. Eu observei a casa que estava diante de mim. Parecia muito velha, mais velha do que qualquer casa que eu já tinha visto. Sua presença sombria e vasta era ameaçadora, e eu me lembro do meu batimento cardíaco aumentando enquanto eu me sentava, esperando. Respirei fundo e me acalmei. É apenas uma casa. Pensei comigo mesmo e ri. A porta da frente se abriu e eu me peguei prendendo a respiração enquanto observava a figura sair na noite. Era um homem vestindo um terno cinza mal ajustado que o cobria como uma cortina solta e esvoaçante. Seu rosto estava parcialmente coberto por um boné, e tudo o que pude ver foi sua boca, que parecia estar curvada em um pequeno sorriso, afinando seus lábios. Ele parecia estranho. Essa é a melhor maneira que eu poderia descrever. Havia apenas algo ligeiramente estranho na aparência dele, e eu não conseguia identificar o que era. Eu pensei que talvez fosse a combinação de terno e boné, a estranheza absoluta disso. Mas era mais do que isso. Toda a sua personalidade me dava arrepios, até o jeito que ele andava. Ao se aproximar do meu carro, notei que ele mancava um pouco, o que o fazia arrastar a perna esquerda, mas mesmo quando ele colocou um pé na frente do outro, notei a maneira estranha como ele movia seu corpo atrofiado e robótico. Pode-se dizer que ele se parecia com uma criança que estava aprendendo a andar. Ele parou na frente do meu carro e não fez nenhuma tentativa de entrar. Eu olhei para ele e vi o mesmo pequeno sorriso em seus lábios. Não era ameaçador, mas era assustador para baralho. Eu podia ver o lado de sua boca tremendo, enquanto ele estava lá, imóvel. Contra meu melhor julgamento, abaixei a janela e falei: "Ei, colega, você pediu um Uber?" Perguntei. Observei o corpo inteiro do homem enrijecer ao som da minha voz. Ele inclinou a cabeça em minha direção e assentiu levemente. Eu ainda não conseguia ver seu rosto. "Tudo bem, entre", eu disse, tentando fazer minha voz soar o mais alegre possível. O homem abriu lentamente a porta do banco do passageiro e entrou. Assim que ele fechou a porta, senti o ar do carro mudar. Tornou-se espesso, cheio de bolhas e quase irrespirável. Abaixei minha janela e respirei fundo, antes de sair para a estrada tranquila. Eu queria chegar ao seu destino o mais rápido possível. Nós dirigimos em silêncio por um tempo e eu quase havia esquecido aquela sensação estranha e desconfortável. Eu verifiquei meu telefone. De acordo com o SatNav no aplicativo Uber, estávamos 10 minutos fora. Olhei em volta e foi aí que meu coração afundou. Não tínhamos saído da rua. Que porra é essa? Murmurei para mim mesmo.
Será que acabei de dar uma volta e não percebi? Olhei pelo espelho retrovisor interno e vi o homem olhando para mim. Seus olhos ainda estavam obscurecidos pelo boné, mas eu sabia que ele estava olhando diretamente para mim. Sua boca ainda carregava aquele leve sorriso, só que desta vez parecia um pouco mais largo. Sua pele era da cor de cinzas, taciturna e fina como papel umedecido. Parecia que ia rasgar ao menor toque. Talvez houvesse uma explicação simples para ainda estarmos na mesma rua. Talvez eu tivesse andado em círculos sem perceber. Às vezes, todas essas estradas pareciam iguais. Afastei-me e certifiquei-me de virar à esquerda desta vez. Dirigimos por cerca de 5 minutos antes de eu ver a casa novamente. Isso foi algum tipo de pegadinha? Pensei. Eu estava começando a suar profusamente e podia sentir meu coração bater contra meu peito como um tambor. Parei o carro e desci. A rua estava estranhamente silenciosa, desprovida de qualquer sinal de vida. Era como se o mundo tivesse congelado no tempo. A atmosfera enervante causou arrepios na minha espinha e fiquei cada vez mais ansioso para ir embora. Quando me virei, meu coração afundou ao ver que o homem também havia saído do meu carro. Ele estava do outro lado, seus olhos obscurecidos de vista, mas eu podia sentir seu intenso olhar penetrante através de mim. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu perguntei a ele, ouvindo o terror em minha própria voz. Ele não respondeu, apenas continuou me encarando. Então sua boca começou a tremer e se contorcer mais violentamente, os lados sacudindo e tremendo, formando um sorriso detestável e maníaco. Ele continuou a se estender de orelha a orelha, ficando cada vez mais largo. Era impossível e, no entanto, continuou a crescer, expondo seus dentes tortos e descoloridos. Observei enquanto a pele ao redor de sua boca crescia, rasgando-se lentamente nas laterais, como as costuras de uma camisa poída. Gotas de sangue escorriam, saturando seus dentes. O sorriso continuou a crescer, distorcendo os traços de seu rosto. O que você quer de mim? Consegui dizer. Olhe nos meus olhos. Eu nunca tinha visto alguém se mover tão rápido. Ele correu em minha direção, seus membros se espalhando de um lado para o outro, movendo-se de uma maneira não natural. Ele parecia uma marionete, sendo controlada por um maníaco que você não podia ver. Eu olhei para o rosto dele. Seu sorriso nunca deixou seus lábios carmesim. Ele agora se estendia até a parte de trás de sua cabeça, por toda a volta. Olhe nos meus olhos, ele disse novamente, rastejando em minha direção de 4. Dei um passo para trás apressadamente, relutante em tirar os olhos dele. Examinei meus arredores freneticamente, procurando uma saída, mas parecia não ter nenhuma. A escuridão me envolveu por todos os lados, e uma sensação de pavor e desesperança corroeu minhas entranhas. Eu ia morrer ali. Apenas olhe nos meus olhos. Prometo que tudo ficará bem depois que você olhar, disse ele. Eu olhei para ele, e foi aí que eu soube. Nunca quis saber como eram seus olhos. Eu sabia que algo terrível iria acontecer comigo se eu o fizesse. Olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos. Ele continuou repetindo isso mais e mais. Sua boca cresceu impossivelmente grande, a mandíbula raspando e arrastando pelo chão enquanto ele falava. Sua língua deslizou sem rumo como a língua de uma cobra. Ele balançou de um lado para o outro. Salpicos de cuspe ensanguentado voaram pelo chão, manchando meus sapatos. Quando ele se levantou lentamente, sua mandíbula voltou à posição normal. Mas seu sorriso doentio permaneceu. Seu rosto parecia murcho como um balão, marcado por vincos e dobras profundas. Foi a primeira vez que pude ver claramente suas feições. Ele ergueu o braço esquerdo, que parecia esquelético e seco, para tirar o boné. Olhe nos meus olhos, ele repetiu, sua voz quase inaudível, mas firme e exigente. Ele tirou o boné, revelando seu rosto inteiro. Meu coração disparou tão rápido que pensei que poderia explodir em meu peito. Agora você vai ver, ele gemeu. Aquilo foi o suficiente para mim. Corri de volta para o meu carro o mais rápido que pôde com os olhos fechados. Eu sabia que tinha que fugir e não tinha certeza se poderia deixar esta estrada, mas tinha que tentar. Uma vez no carro, evitei o espelho retrovisor a todo custo e pisei no acelerador o mais forte que pude, sentindo o carro rugir para a vida. Dirigi por quilômetros até ter certeza de que havia escapado. Eu ainda não sabia o que aquele homem era ou o que ele queria de mim, mas uma coisa é certa.
Deixei meu emprego como motorista do Uber no dia seguinte. Desde aquela noite, tenho lutado para dormir. Não sei dizer se é a ansiedade paralisante do que experimentei ou o medo de adormecer. Todas as noites, quando fecho os olhos, posso ouvir um leve sussurro, assustadoramente gentil, mas perturbadoramente determinado. Você fez o que eu pedi, e agora não há como voltar.